Oi, pessoal. Vou dar uma retomada com vocês, nos conteúdos, para que vocês façam a prova de simulado, na próxima semana, com bastante confiança. Então, olhem só. Sempre, toda prova vai ter texto, E a compreensão textual, então, em cima desse texto, e as questões geralmente vêm em cima desse texto. Bom, o que é importante para a compreensão textual? Primeiro, ver se tem linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? São figuras, imagens, qualquer coisa desse tipo. Bom, vamos prestar atenção aí, porque já me facilita bastante no momento que tem imagens, porque a imagem sempre vai ter algo a ver com o texto, tá? Em segundo lugar, o título, tá? O título já geralmente me traz o tema aí. Depois do título, primeiro parágrafo, esse já é assim base para mim. Aqui eu vou entre título e primeiro parágrafo já vou identificar o tema que o texto me traz. Depois, pessoal, olha só, a fonte. Muito importante olhar a fonte. Por quê? Porque de acordo com a fonte, eu já vejo que tipo de texto eu tenho. Por exemplo, se é um jornal, tá? Ali, o jornal geralmente já me traz características de que são notícias, entre outras coisas. Bom, aí cuidado com a data de publicação e a data em que aconteceu o fato, tá? Geralmente são datas diferentes. Bom, uma outra coisa importante é se aparecer tira, e principalmente se for da Mafalda, tá? A Mafalda geralmente ela traz o quê? A crítica à política, à sociedade como um todo, as ações das pessoas, principalmente dos adultos, Ela critica muito, ela é muito crítica. E também, olhem só, a Mafalda vai usar sempre o vos, tá? Então, Mafalda usa vos por quê? Porque ela é argentina, na Argentina se usa o vos, o tratamento tu, O tu é o quê? É o vos que a Mafalda vai usar. Tá? Então, muita atenção nesses detalhes. Bom, me deparei com uma palavra que eu não conheço, não tenho no meu vocabulário. O que eu vou fazer aí? Eu vou passar, eu não vou travar. Eu preciso passar adiante, porque às vezes essa palavra não faz muita diferença em eu saber o significado dela ou não, porque eu vou detectar depois no contexto. O contexto vai me dizer o que ela significa. Tá? Então, muito importante, não travem caso essa palavra, vocês se deparem com uma palavra desconhecida, tá? Seguem adiante. E depois, muito importante, gente, leiam as questões, tá? Com calma e com muita atenção. Isso vai ajudar muito, tá? Por quê? Porque ali, às vezes, é uma palavrinha que faz a diferença, que tem ou não a informação dentro do texto. E olha só, se me diz, segundo o texto, não é de acordo com o que eu acho. Tem que ter no texto. O texto tem que me trazer esta informação. É muito importante isso, então, tá? Bom, uma outra coisa. Agora vamos para a gramática contextualizada, que sempre aparece, tá? Bom, no caso, então, são os verbos, Verbos no pretérito. Gente, olha só, pretérito indefinido e pretérito perfeito. Qual é a diferença? Pretérito indefinido vem na forma simples. Yo canté, tu cantaste, ele cantou. Nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaron. Bom, agora, enquanto que o pretérito perfeito, tá? O pretérito perfeito é a forma composta. O que é a forma composta? É o verbo haber no presente do indicativo, mais o outro verbo no particípio. Vamos lá por partes, então. Verbo haber no presente do indicativo. Yo he, tu has, ele ha. Nosotros hemos, vosotros sabéis, ellos han. Enquanto que o particípio é quando termina em ado ou ido, se for verbo regular. Bom, quais são os verbos que terminam em ado? Os verbos terminados em ar. Cantar, cantado. Amar, amado. Tá? Verbos de segunda e terceira conjugação terminarão em ido. Partir, partido, beber, bebido.
Porém, lembrando dos particípios irregulares. Gente, escribir jamais vai ser escribido. É escrito. Então, olhem só. Yo he escrito, tú has escrito, él ha escrito. Nosotros hemos escrito, vosotros habéis escrito, ellos han escrito. Então, o particípio não muda. O que é conjugado é o verbo haber, tá? Muito cuidado com isso. Bom, então, qual é a diferença do indefinido para o pretérito perfeito? Já falamos, primeira delas, pretérito indefinido é a forma simples e é um pretérito que já acabou, ou seja, é um tempo que eu não vivo mais, tá? Então vai ser nos advérbios de tempo que é obrigatório ter aí ayer, que é ontem, anteayer, anoche, que significa ontem à noite, semana passada, ano passado e assim por diante, tá? Enquanto que o pretérito perfeito na forma composta é um tempo que eu ainda estou vivendo, ou seja, esta manhã, esta semana, tá? Tudo isso. Bom, o já e o nunca também, com esses advérbios, eu vou usar o quê? O pretérito perfeito, ou seja, a forma composta. Lembra no exemplo? Nunca he ido à Espanha. Por que he ido para o advérbio nunca? Gente, nunca até este momento. Então é um momento, é um tempo que eu ainda vivo, tá? Então, importantíssimo isso. Depois, os outros dois pretéritos que estão faltando, quais são? Pretérito imperfeito. Qual é o pretérito imperfeito? É a forma simples, gente. Ou termina em aba para verbos de primeira conjugação e termina em ia para verbo de segunda e terceira conjugação. Então, amar é amaba, que no português seria amava, né? Então, olha só. Yo amaba, tu amabas, él amaba. Nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amaban. Agora, verbos de segunda e terceira conjugação, ou seja, verbos terminados em er e verbos terminados em ir, tá? É onde termina em ia, e esse i sempre com acento para formação de ato. Então, eu comia, tu comias, ele comia, comíamos, comíais e comiam, tá? Mesma coisa para um verbo de terceira conjugação, partir. Eu partia, tu partias, ele partia e assim por diante, tá? Enquanto que o plusquamperfeito, olha só, que equivaleria ao nosso mais que perfeito. Plusquamperfeito é o quê? É a forma composta. Então, olhem só. Eu havia comido, tu havias comido. Então, o que vai ser conjugado é o verbo haber no imperfeito mais o verbo principal no particípio, tá? É isso que vocês têm que prestar atenção, é nas conjugações e identificarem os tempos ali em relação aos seus usos, tá? Por hoje só. Um grande beijo e uma excelente prova para vocês. Fiquem com Deus.